entramos em um padrão de mudança de roupas, mudança na forma de falar, mudamos as amizades, mudamos tudo, mas ainda assim muitas vezes não nos sentimos amados por Deus, porque muitas vezes fazemos isso para simplesmente caber em um padrão religioso, para sermos aceitos pelas pessoas e não por Deus. Porque Deus, Ele te aceita pelo padrão de Jesus, e o padrão de Jesus é a graça. Em Efésios 2, a partir do versículo 8, nos diz o seguinte: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obra, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. É impossível a gente não comentar um pouco sobre a quarentena, sobre como que ficar em casa nos faz refletir sobre como anda a nossa vida. E quando se apagam as luzes, quando se ausentam as pessoas, percebemos que a nossa âncora é a nossa fé em Cristo. E a fé em Cristo e no sacrifício dele pela humanidade é a nossa porta de acesso à graça de Deus. Em João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho acesso a esse amor, a essa graça por meio da fé em Cristo, por meio da fé em Jesus, naquilo que Ele fez por mim, por toda a humanidade. A salvação é para todos e é para todo aquele que nele crê. Temos acesso a isso por meio da fé em Cristo Jesus. Nos ensinaram o tempo todo que nós precisamos fazer algo para merecer o amor de Deus, que nós precisamos fazer algo para sermos aceitos por Deus. Mas em 1 João 4,19 nos diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ou seja, Deus ele já decidiu nos amar bem antes de nós decidirmos amar a Ele. E tudo isso nós temos acesso por meio da fé. Se você simplesmente decidir acreditar, nós somos amados por Deus profundamente, através de Jesus, e isso basta. E a partir daí você decide como que você vai caminhar a sua vida. Jesus, ele não é um livro de regras. Jesus, ele é amor. E ele resumiu toda a lei em um só mandamento: amar. E Marcos 12, a partir do versículo 30, diz o seguinte: amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que esse. Tudo aquilo que nós deveríamos fazer ou não para sermos aceitos por Deus se resumiu tudo em amor. E eu queria comentar algo com vocês sobre a igreja de Gálatas, que ela se perdeu no meio do caminho, achando que ela poderia se justificar, ser santo, ser aceito por Deus através de obras justas, obras de justificação, cumprimento da lei, uma vez que ela já tinha tido acesso à graça de Deus, por intermédio da fé em Jesus e no sacrifício dele pela humanidade. Gálatas 3, a partir do versículo 1, nos diz, Paulo fala com a igreja de Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondas: foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo ou pela fé naquilo que vocês ouviram? E ele começa a dizer: vocês estão loucos? É porque não vai dar para ler tudo, senão não dá tempo. E no final ele diz o seguinte, no 5: aquele que vos dá o seu Espírito, que realiza milagre entre vós, será que assim procede pelas obras da lei? Ou por meio da fé com qual vocês receberam a palavra? E muitas vezes a gente caminha assim, achando que nós precisamos fazer tanta coisa para sermos aceitos e amados por Deus. Mas é por meio da fé em Jesus, naquilo que Ele fez por mim, naquilo que Ele fez por você. Nós temos acesso a essa graça, a esse poder, a esse amor de Deus. Qual era o propósito da lei? Lá em Gálatas 3, a partir do versículo 19, Paulo nos fala: qual era então o real propósito da lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. No versículo 23,
de Gálatas nos diz o seguinte: antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Jesus chegou. Você é filho por meio da fé que recebeu em Jesus. Uma vez que você crê nisso, você é revestido de Cristo, assumindo assim a sua identidade de filho. A partir daí, no versículo 26, eu vou te dizer: porquanto vós sois filhos de Deus por intermédio da fé que tendes em Cristo Jesus, pois todos quanto em Cristo foram batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu, nem grego, nem escravo, livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo. A partir daí, que você crê, que você tem fé, você é revestido de Cristo e não existe mais grego, judeu, escravo, homem, mulher, porque Deus começa a te ver a partir de Jesus. Você é amado e o sacrifício de Jesus, ele já te salvou, ele já te libertou. Você precisa entender isso, que não é por meritocracia. Quanto mais cumprimos regras e dogmas, mais distantes do amor de Deus nos sentimos, menos amados por Deus nos sentimos, porque nós passamos a vida inteira buscando por um amor que já é nosso. A gente se esforça tanto para parecer justo, e quanto mais a gente se esforça, para caber num padrão religioso, mais distante dele ficamos. E é por isso que não nos sentimos plenos, é por isso que não nos sentimos amados por Jesus. Porque Jesus, ele não cabe em uma religião, não cabe num livro de regras, não cabe em nada daquilo que possamos fazer. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é a obra perfeita consumada de Deus. E se você quer viver de obras, viva da obra de Jesus. Viva por meio dele, por meio da fé em Cristo. Somos amados por Deus. E por isso amamos. E quando você descobre que você é amado por Deus, independente de um livro de regra, de simplesmente, porque eu deixei de usar tal roupa, eu deixei de cortar tal cabelo, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, porque não existe nada que você possa fazer para você ser justificado, a não ser através de Jesus. E quando você entende que você é amado por Deus, aí é que suas atitudes vão mudar naturalmente, e não é um padrão, porque cada um vai responder o amor de Deus na forma daquilo que entendeu, se for de uma forma extravagante, que seja, mas não é um padrão. O amor de Deus, ele é exposto em nossas atitudes com as pessoas. Existe uma única religião que é aceita por Deus e que está lá em Tiago 1, a partir do versículo 25, que diz o seguinte: porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua espiritualidade não tem valor nenhum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar se corromper pelas filosofias mundanas. Quando a gente fala aqui de filosofia mundana é tudo aquilo que eu coloco eu no centro, tudo que eu acho que eu posso fazer, tudo aquilo que eu acho que eu posso fazer para obter algo. Quando eu coloco o meu eu no lugar de Deus, é quando eu acho que eu posso fazer alguma coisa para me justificar, para ser santo, para ser salvo. Nós não podemos fazer nada se não for através de Jesus. E você precisa entender isso, que é por meio da fé. A fé é o caminho de acesso à graça do Senhor. Eu tô cansada de ver tantas pessoas se afastarem, saírem das igrejas, simplesmente por não se sentirem aceitas, por não se sentirem amadas, porque elas precisam entrar em um padrão, em um livro de regras. Você precisa entender que você é amado por Jesus, e isso é por meio da fé. E a partir daí, não existe mais, porque tal pessoa se veste assim, se veste assado, e tem que ser de tal jeito, tem que ser de outro. Não, porque a partir do momento que pela fé você recebe e aceita o sacrifício de Jesus, Deus começa a te ver a partir dele. Não é a partir de Tainá mais, não. Jesus já era o plano de Deus para nós. Jesus já era o plano de Deus para nós. E você tem tudo acesso a tudo isso por meio da fé.
Eu acabei de ler sobre a religião que é aceita por Deus. E é essa, cuidar de pessoas, amar pessoas. Sabe por quê? Porque a lei perfeita é o amor.